Vamos lá então. Não permaneça no pecado. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de todos nós. Só permitir que alguém entrar. Deus tem o seu caminho, mas o egoísmo nos leva a ter o nosso próprio caminho. Não pense que pecado é apenas o que consideramos ser grave. Pecado é uma atitude do coração. Não pense também que Jesus veio simplesmente para mudar a sua vida. De fato, ele pôde fazer isso, mas mais que mudar a sua sorte, ele quer mudar o seu coração. Você precisa entender que a sua vida cristã é muito mais do que liberar a pessoa de determinados pecados. É investir no relacionamento com Deus todos os dias. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Vamos lá. Primeira coisa, queria perguntar aqui, o que para vocês é salvação? Olha, salvação para mim é você tá falando no lado cristão, né? Ter vida ali no caminho e ter uma remissão dos seus pecados e ser salvo de uma escravidão, ser salvo de uma prisão que você ali espiritual, né? Que você acha que não tem, realmente vive a cegueira espiritual do mundo, né? Você, Beleza. Você acha que você é salvo, Paulo? uai, hoje, para ser muito sincero, eu não acho não. Não, tá. Verônica, você acha que você é salva? Eu creio que sim, Por quê? porque eu venho tentado ser como Jesus foi, sabe? Claro que eu não sou perfeita, não é que eu não tenha pecados, mas eu tenho tentado conduzir minha vida diante da palavra dele. Iago, Hoje eu acredito que ainda não. por quê? Por vários motivos. Eu ainda não, eu creio que ainda não tenho um relacionamento diretamente com Deus, entendeu? Sim. Everton, você acha que você é salvo? E Everton, tá fechado seu microfone. Tá tentando lá ligar o áudio dele, parece que tá dando problema. Pronto, agora tá. Agora foi. Ah, Então, para mim salvação é libertação, né? Então eu creio que eu estou sim no caminho de salvação. Eu creio que eu tenho feito por onde, lógico que nesse caminho há pedras, há percalços, há pecados, mas creio que eu estou nesse caminho de libertação. Eu acredito que salvação, para mim, é a libertação em si. Então, eu tenho buscado ela. Pode ser que ainda não seja, por exemplo, não seja, não consiga fazer todas as coisas que Jesus quer, mas eu creio sim que eu estou no caminho sim. Amém. Fernanda. Eu não acho que se acabasse hoje eu estaria salva. Eu acho que eu tenho muito a buscar, muito a aprender. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os meus pecados. Ele pagou um alto preço pela minha vida, né? Eu nunca vou conseguir, é, por mais que eu me esforce, agradecer, né, o que ele fez por mim, pela minha vida, pela minha família. Então, eu acho que eu estou na caminhada, é um caminho que eu quero seguir, que é certo, né? Mas eu acho que tem muita coisa a ser mudada ainda. Amém. Rafael. Adquirir mais conhecimento, Desculpa, Fernanda, travou pra mim. adquirir mais conhecimento da palavra, buscar mais.
Sim. Rafaela, Não, por quê? porque eu não sou batizada. Eu estou em busca da salvação. Amém. Gente, vamos lá. A primeira coisa que precisa cair aqui um tabu pra gente hoje, tá? Não existe certo e errado. A gente está aqui numa discussão, numa mesa. E quando a gente vai tomar uma decisão, aonde que a gente vê se está certo ou errado? Aqui, na Bíblia, ok? Cláudia, o que, que você acha? O que eu acho não interessa. O que a gente acha é o que está na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro base. Por isso que tem tanta religião aí que as pessoas chamam de seita, porque a pessoa quer dizer o que ela acha. A gente acha aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a gente está no caminho. Esse é um ponto. Vocês já estão no caminho, porque vocês já reconheceram que Jesus ele é o Senhor da vida de vocês. Vocês serão batizados. Cláudia, e se Deus me livre e guarde, acontecesse um acidente hoje e eu morresse, eu ia pro inferno porque eu não fui batizada? Não, de forma nenhuma. Porque se fosse assim, o ladrão da cruz, ele não teria sido salvo. Ele estava crucificado do lado de Jesus. Jesus não fez ele descer da cruz, ir no rio, mergulhar e voltar para a cruz. Jesus, ele viu o coração dele arrependido, reconhecendo a magnitude de Jesus, e ele falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, existe salvação. Mas, se nós temos a oportunidade de seguir tudo, e nós não fazemos, nós estamos errados. Esse é o primeiro ponto, ok, gente? Então, nós temos que ser batizados. O segundo ponto, a salvação não é mérito, tá? Então, não adianta assim, não, eu estou fazendo por onde? Então eu vou ser salvo. Esquece isso. A Bíblia fala que a nossa justiça própria para Deus, ela é como trapo de imundície. Sabe o que era trapo de imundície antigamente? Absorvente usado na Bíblia. Esse era o trapo de imundície. Para que serve, mulheres, absorvente usado? Para nada, né? Aquela coisa horrorosa, fedorenta e suja. Para nada. Então a Bíblia está falando que a nossa justiça própria ela não serve para nada. Então não é porque eu mereço, porque eu sou boazinha. Não, é porque no momento que eu reconheço, foi aquilo que a Fernanda falou lindamente aqui. No momento que quem eu reconheço quem é Jesus, eu entendo que ele levou sobre si todas as minhas iniquidades. Não foi só o pecado que eu cometi ontem, é o pecado que eu cometerei amanhã, porque ele já conhece passado, presente e futuro. Mas que no momento que eu decido que eu não vou ficar caída no pecado, eu me tornei alguém salva. Amém, gente? É diferente, porque é o seguinte, uma coisa é a pessoa viver em pecado. Eu sei que roubar é pecado. Aí todo dia eu vou lá, ó, tô roubando. Eu sei que fornicação é pecado, eu tô lá todo dia fornicando. É diferente de alguém que no percalço do caminho de uma vida caída, ela escorrega e ela volta para o lugar de redenção em Jesus. Então essa é a nossa diferença. Em relação a isso, alguém quer falar algo? Tem uma dúvida sobre o batismo. Sim, pode falar, Paulo. Porque é o seguinte, falei que fui do berço católico, né? Sim. Toda. Então, não tem tanto a fé de batizar lá. Bate só como criança, você faz a crise para confirmação, né? Ou seja, criança você batiza, quando fica adulto você confirma. E eu tive um batismo muito aleatório, assim, um dia que eu estava num culto, numa igreja X, e quer batizar. Eu tive um movimento do batismo contra a igreja católica da época, né? Mas assim, foi muito no impulso. Isso deve ter uns 9 anos atrás, 10 anos. E aí, a minha dúvida é sobre se eu vier batizar de novo, se eu estaria pecando ou somente. Eu até falei isso com a minha noiva. Para mim é importante participar desse curso seria o crescimento da fé, sabe? Um fortalecimento, assim, do entendimento mais sólido e tudo, ou uma confirmação do que eu já sei mais ou menos. Mas a gente tem um caso de uma amiga que ela somente batizou assim, no mesmo lugar que eu, por incrível que pareça, e ela somente voltou os seus preceitos a Deus, a se arrependeu, confessou e seguiu, entendeu? Não tem problema, tá, Paula? A gente até já tinha conversado, eu acho que isso numa outra oportunidade. Existem muitas pessoas que chegam aqui pra gente e explicam uma situação dessa parecida com a sua, ou assim,
Ah, cara, eu batizei com 10 anos de idade, não sabia nem o que eu estava fazendo, não fazia nenhum sentido. Eu posso rebatizar? Não existe nenhuma orientação na Bíblia, nem de rebatismo e nem de não rebatizar. Então, sendo assim, nessas exceções, a igreja Lagoinha, não sei como se comportam as outras igrejas. A nossa igreja, ela rebatiza, porque não existe nenhuma restrição e nenhum pecado, entendeu? Não existe base bíblica para isso, tá? A gente segue a Bíblia, aquilo que eu falei. Eu posso achar muitas coisas, tá, gente? Como eu acho, tá? E nem tudo a gente concorda, né? Porque a gente é seres humanos, a gente tem um intelecto, a gente pensa e fala, ah, eu não concordo com isso. Como muita coisa que eu olho, umas meninas na igreja sem pudor, que eu falo assim, cara, por isso que tem tantas igrejas extremistas, né? Igual assim, essas Assembleias de Deus, a mulher só pode usar saia. Aí eu já fui da Assembleia de Deus durante 10 anos. Mas as meninas iam com umas saias que Deus que me perdoe. Era melhor ir para uma batista e botar uma calça, entende? Então, tem uns extremos que as pessoas elas criam querendo resguardar, mas cria muito mais um problema do que uma realidade. Então, é muita coisa da cabeça do homem querendo gerar uma santidade que não vai ser alcançada, gente. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Eu posso estar decente com uma saia e posso estar indecente com uma saia. Concordam com isso? Eu posso usar uma saia e tá decente. E uma calça está indecente. Como várias pessoas, eu chego na igreja, a menina tá com uma calça, mas a calça dela tá tão absurda que tá indecente. Então não é sobre isso, não é sobre o que eu acho ou o que eu penso. A Bíblia não dá, Paulo, nenhum embasamento bíblico de que rebatismo é pecado, entendeu? Então, por conta disso. Sumiu sua voz pra mim. Só pra mim? O seu áudio tá ruim. Fala de novo. Sim. Não, com certeza, e você está correto. Realmente, gente, o batismo, e a Fernanda comentou isso ontem, né, Fernanda, que já fez o curso e está participando agora, porque naquele momento ela não estava pronta, porque ainda não era casada e agora já acertou a situação. É fazer sentido, precisa fazer sentido. Seria muito fácil chegar ali no domingo, no sábado, enfim, no dia do batismo. Quem quer batizar, vem aqui todo mundo sem uma preparação. Precisa fazer sentido isso na nossa vida. Tem que ser um marco de fato de algo que muda a nossa história, gente. Porque é uma chave que está virando espiritual na nossa vida. Por isso que o caminho é tão árduo, é tanta dificuldade, é tanta provação, é tanta coisa. Porque o diabo entende, e às vezes entende mais do que a gente, valoriza mais do que a gente, a questão espiritual. É até incrível isso, né? Mas às vezes isso acontece, entende? Então, é sobre isso. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um material sobre salvação da nossa aula de hoje. Salvação. E antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Baseado nisso que nós estamos conversando aqui, todo mundo respondeu se acha que é salvo ou que não é, e eu dei uma breve explicação aqui sobre salvação. Mas antes disso, eu queria perguntar: todo mundo entendeu que no momento que a gente reconhece Jesus, todos os nossos pecados eles foram perdoados. Nós agora somos uma folha em branco. No momento que você for ali batizar, no dia 17 de fevereiro, que você levantar das águas, a sua vida é uma folha em branco. Não interessa o que você fez no passado. Folha em branco. Aí eu te pergunto, uma vez salvo, sempre salvo? Por quê? Por que não? Porque a gente é ser humano. É falho e pode cair novamente. É isso? Isso aí. Então vamos lá. Salvação é uma palavra bastante abrangente, pois abraça toda a obra salvífica de Deus. A salvação pode ser entendida como tendo os três tempos: passado, eu fui salvo; presente, estou sendo salvo; e futuro, serei salvo.
Fui salvo na punição do pecado por intermédio do Salvador crucificado. Estou sendo salvo no poder do pecado por intermédio do Salvador que vive. Serei salvo na presença do pecado por intermédio do Salvador que virá. Como que se desenvolve a salvação na história? Vamos lá, começando em Éden. Origem da necessidade de salvação, promessa de salvação, né? O conceito do pecado, desobediência e independência de Deus. A salvação é também a liberdade do justo julgamento de Deus por nossos pecados, da culpa e de nossa consciência culpada para que nos tornemos filhos. É também a liberdade de nosso egocentrismo para uma nova vida de autorrealização mediante o serviço altruísta em que um dia também será incluída a libertação da própria dor, da decadência, da morte e da corrupção moral, conquistando um novo mundo de eternidade, belezas e alegrias inimagináveis. Por meio de Jesus, que está vivo, o qual pode agir por meio de seu espírito, impregnar sua personalidade em nós e fazer com que sejamos transformados do eu para o não eu. Como uma flor se abre para o sol, nossa personalidade fechada em si mesmo se abre para Cristo. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que vocês acham que a gente precisa fazer para ser salvo? Ser obediente. Antes disso. Se arrepender dos pecados. Isso. Confessar. Lembra que ontem a gente falou que o primeiro passo é confessar. Nós já fizemos isso. Levantamos as nossas mãos para Jesus e confessamos. Então, esse é o primeiro passo da salvação. É ter fé para confessar que nós entendemos que existe um Deus acima de tudo. Tudo bem? Se pegarmos um texto base da salvação, que é Efésios 2:8, ó, nós vamos ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebemos então que a salvação não tem a ver com algo nosso, mas com algo de Deus. Porém, o que significa? O que é essa graça que Paulo falou aqui? Para entendermos a amplitude da graça e, consequentemente, da redenção, precisamos ter um panorama maior da história da redenção. Então, vamos a um raciocínio que se apresenta nas Escrituras, feita pelo mesmo apóstolo Paulo. Vamos lá, ó. Atos 17:28. Pois nele, tá, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Romanos 3:12. De Deus todos se extraviaram. Ou seja, se é em Deus que temos a existência, pular para fora de Deus é pular para o nada, a não existência. Então, quando Adão pecou, era como se ele estivesse pulando para fora de Deus e tudo deveria ter deixado de existir. Por que tudo? Porque toda a criação estava pendurada no homem, já que sobre toda a palavra, sobre toda ela... vamos lá. Porque toda a criação estava pendurada no homem, já que sobre toda ela Deus deu autoridade a ele. Por isso a criação caiu junto ao homem. Assim o universo inteiro deveria ter sido eliminado com a queda. Mas por que não foi? Se Deus é santo, se somos pecadores e nada existe fora de Deus, como um Deus santo carrega em si pecadores? Era para a santidade que Deus ter nos lançado para a existência. E por que isso não aconteceu? Seja o que for que tenha nos mantido existindo, não há nada a ver conosco, é dom de Deus. Então, nossa salvação começou a partir dessa disposição de Deus, que manteve e mantém toda a criação. A essa disposição, o apóstolo Paulo chama de graça. Assim, entender graça por apenas favor imerecido nem arranha e nem chega perto do real. Gente, vamos lá. Quando a Bíblia fala do início de tudo, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Foi cortado, né, numa metáfora, o cordão umbilical que ligava Adão e Eva a Deus.
Quando Deus ele vai até o jardim, qual é a pergunta que ele faz para Adão? Aonde Adão estava? Gente, Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Nada é perco de controle. Mas o que acontece? Era como se Deus falasse assim, ó: Adão, onde você está em mim? Porque nós éramos conectados e agora nós não estamos mais conectados. Porque, gente, era uma conexão natural. Imagine o bebê, né? Fernanda tem filhos, né? Fernanda, Verônica também tem filhos. Então, é como a mãe com o bebê na barriga, é cordão umbilical. Se cortou, esse bebê não come, esse bebê não respira e esse bebê não tem como viver. Não é assim que funciona? Era a mesma coisa Deus quando ele foi confrontar Adão no jardim. Adão, aonde está você em mim que a gente não está mais conectado? Deus ele sabia que Adão estava ali fisicamente, mas espiritualmente o laço dele foi cortado. Gente, foi isso que aconteceu conosco. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Eu estou lendo esse livro aqui, eu estou no final. Muito bom, não sei se dá para ver, talvez não. Heróis da Fé. Nossa, esse livro poderoso, assim, muito bom, 246 páginas, mas você não quer parar de ler. Ele falando sobre todos os mártires, das pessoas que morreram por Cristo aqui na Terra. Pessoas normais como eu e você. Mas por que, gente, muitas pessoas abrem mão das suas vidas para viver aquilo que Deus tem? Porque elas entenderam o peso da redenção. Gente, existia um contrato assinado, olha, viva em santidade, viva em mim e vai dar tudo certo, vai estar tudo ligado a você. Mas no momento que isso for quebrado, acaba tudo. E Deus foi lá pela sua infinita misericórdia e mesmo esse laço tendo sido cortado, esse cordão umbilical tendo sido cortado, ele falou o quê? Não, espera aí, nós vamos continuar aqui. Eu vou continuar aqui com você. Então, nós precisamos entender o peso que tem essa redenção. A salvação, ela tem um preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário por nós. Enquanto nós não entendermos isso, gente, eu não estou falando de entender aqui no intelecto, não. Porque aqui nós sabemos, concorda? Que todos nós aqui somos minimamente inteligentes para poder entender. O problema é a gente entender no nosso espírito o preço que foi pago por Jesus. Então, vamos lá. Alguém tem dúvida em relação a essa questão da redenção, gente? Do preço que Jesus pagou? Alguém tem dúvida que essa é uma verdade? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Redenção. A redenção é aquela ideia de comprar um escravo ou prisioneiro de guerra e conceder-lhes a liberdade novamente. Éramos escravos do pecado e por consequência do maligno e fomos libertos de ambos por meio de Jesus Cristo. Vamos ver primeiramente o que recebemos com essa redenção para depois entendermos como se deu o processo da parte de Deus. O preço pago na cruz trouxe-nos regeneração. Glória a Deus, gente. Nós fomos regenerados. É a ação do Espírito Santo em nós, produzindo a capacidade de crermos na obra dele. Vocês lembram de ontem, quando a gente falou que até para a gente crer e levantar a mão para Jesus, nós precisamos dele? Vocês lembram disso que nós falamos ontem? Gente, nós não temos capacidade de nós mesmos, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, de acreditar em Deus. Nós precisamos dessa regeneração no nosso espírito através do Espírito Santo. A partir do momento em que cremos, o Espírito passa a atuar em nossa vida progressivamente sobre nossa mente e vontade, imprimindo em nós o caráter de Cristo. Depois vem a justificação. Só havia uma forma do ser humano ser justificado, pagando o salário do pecado. De fato, morremos não na nossa pessoa, mas na pessoa de Jesus. Unidos a ele em fé na morte, também ressuscitamos na sua ressurreição. A vida de pecado termina, pois estamos mortos para ele, e a nova vida dos pecadores justificados se inicia. Nesse momento, Deus nos declara justos a partir do comprometimento em absoluta confiança com Jesus Cristo. Gente, olha só. Olha a justificação. Deus,
Ele poderia, sabe que agora tá assim, né, nas redes sociais, no Instagram, uma moda de uma música que fala assim, eu não lembro bem ao certo, mas dessas músicas assim, que Deus poderia matar o cão, dar um chute na cara do cão, algo assim, né? É uma música da atualidade. E isso é uma verdade desde o princípio, porque Deus ele tem poder sobre tudo, ok? Mas olha o que aconteceu na justificação. Deus ele não quebra princípio. E quando nós entendemos isso, nós vamos poder viver à altura daquilo que Deus tem para nós. Deus ele poderia simplesmente falar para Satanás assim, tudo bem, eles erraram, mas eu agora quero justificar. Porque eu quero. Deus não poderia fazer isso? Ele poderia fazer, porque ele tem poder para isso. Mas como Deus ele não quebra princípio, ele fez um plano de justificação perfeito. Qual foi esse plano? Mandar o seu filho amado nascer como homem de uma virgem. Por que de uma virgem, gente? Porque se ele nascesse de forma natural, de uma relação sexual, ele teria pecado. Concorda que a nossa descendência, todas as vezes agora a nossa descendência, o que acontece? Eu até brinco aqui em casa, que a minha filha tem 8 anos, e quando eu vejo ela fazendo algo de errado, ou ela mentindo, eu falo, Evinha, tira essa natureza daí, Evinha, porque ela tem 8 anos, gente, mas a natureza é de Evinha, a natureza quer pecar, quer mentir, quer fugir do castigo. É assim ou não é? Fernanda que tem filho, Verônica. Quer, porque não é porque aquele bebezinho lindo que a gente olha e fala, lindeza de... Não, gente, é Evinha e Adãozinho, cheio de pecado. E Deus, para não quebrar princípio, ele fez o quê? Foi lá, qual foi o trabalho do Espírito Santo na obra de justificação? Implantar o sêmen na barriga de Maria, para que Jesus pudesse nascer sem pecado. E ele pudesse fazer esse trabalho que nenhum outro homem poderia fazer. Para que a gente pudesse ter o quê? Uma aliança de sangue. E quando Jesus morre, ele consegue olhar para tudo e dizer, eis aqui a justificação à altura. Porque se um homem sem pecado, como era Adão no início, pecou, eu tenho outro aqui sem pecado, redimindo esse pecado que entrou no mundo. Então, a partir de Jesus, nós podemos ser justificados e viver à altura disso. Entende, gente? Que não é na nossa capacidade, não é a Cláudia que é boazona, não é a Rafaela que é boa. Não. É Jesus em nós que vai nos capacitar para que a gente viva à altura. Então, a gente tem que abrir mão hoje desse peso de achar, nossa, é muito difícil, gente, ser crente, porque tem que fazer... É muito difícil pro ímpio que olha pra gente e acha que a gente faz isso tudo sozinho. Mas quando o ímpio ele vem para Jesus e ele entende, caramba, eu tenho um ajudador que mora aqui dentro de mim, que é o Espírito Santo. Eu não ando mais sozinho porque eu fui justificado. As coisas começam a ficar mais leves. Gente, vocês conseguiram entender essa parte da justificação? Tem alguma dúvida? Porque isso é muito importante para que a gente consiga avançar. Tá tudo ok? Então vamos lá. Reconciliação é o ato voluntário que Deus, através de Jesus, nos reconcilia consigo mesmo. E com isso, nos torna também reconciliáveis com todos os seres humanos. Santificação. Quando uma pessoa se converte, ela é santificada pelo Espírito Santo. Mas a santificação também envolve uma resposta humana. Não somos nós que nos santificamos. É Deus quem nos santifica. Mas cabe a nós buscarmos de Deus essa santificação. Glorificação é a restauração da imagem inicial de forma progressiva na vida cristã. É Cristo quem nos glorifica à medida que nossa busca por Ele se intensifica. Durante toda a nossa vida deve ser assim, dia após dia, até o dia em que estaremos totalmente com Ele e totalmente transformados. Então, o que é ser salvo? Olha o que diz Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Ser salvo é ter a vida modelada por Cristo. A pessoa tem em Cristo um exemplo de relacionamento ideal com Deus e com o próximo e se esforça para reproduzir esse tipo de relacionamento. A vida cristã é um processo em que buscamos a imagem de Cristo em nós. Deus, na disposição salvadora, além de expandir a consciência, o que chamamos de metanoia, traduzindo apenas por arrependimento, dos que envolve, abre um leque extraordinário de possibilidades. Nessa disposição salvadora, Deus permite ao homem ser gente, como gente deve ser. Não só o salva, como possibilita desenvolver sua salvação. Dizer não à natureza caída, dizer sim à natureza de Cristo, andar nas boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, na disposição salvadora, nos deu condições de caminhar na direção de ser tudo o que Deus quer que sejamos, gente como Jesus de Nazaré. O segredo é o quanto cremos, fé, confiança em Deus. Deus não conta com nossas forças, pois o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Gente, isso aqui é dependência de Deus. Nos basta a graça de Deus, a sua disposição salvadora. Tanta disposição salvadora de Deus, que Paulo chama de graça, como a fé que deflagra a ação salvadora de Deus, são presentes de Deus. Crer é tomar como fonte da verdade para si e sobre si tudo o que Deus diz, de modo que tudo nos aproxima de ser como Jesus é, aceito de tudo disso, nos afasta, é rejeitado. Essa é a fé que agrada a Deus. Assim, essa fé produz as boas obras que Deus quer que andemos nela. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Quem poderá ser salvo, então? Aquele que crê em Jesus, aquele que se arrepende de seus pecados e passa a cumprir a vontade de Deus. Gente, então, nós entendemos aqui junto hoje que nós somos salvos como um presente, né? Uma dádiva de Deus. Isso não é algo nosso. Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, abriu os nossos olhos espirituais e nós pudemos entender, pudemos confessar a Jesus, e agora nós estamos nessa questão de confiar, confessar, ser batizado e sermos salvos. E entender que nós vamos ter que abrir mão verdadeiramente dos nossos pecados, sabendo que todo vício é uma progressão, é descendo degrau por degrau, até que a gente esteja totalmente liberto. E também sabendo o seguinte, gente, existe um fator que precisa entrar na nossa vida, que nós precisamos de vergonha na cara, tá? Muita coisa é libertação, mas muita coisa é vergonha na cara. Que às vezes a gente está apegado ao nosso pecado de estimação. Gente, é muito legal. Eu falo para vocês, eu administro uma empresa de tecnologia há 15 anos. E nesses 15 anos, até hoje eu tenho um rótulo péssimo na empresa. Porque eu era muito mais imatura do que eu sou hoje, e tudo eu gritava, sabe? Aquela pessoa, como eu expliquei ontem para vocês, né? Quando a pessoa é muito geniosa e tudo ela grita, quer ganhar na base do grito. E aí tem muitas pessoas antigas, a gente não tem muita recorrência na empresa, então são pessoas que me acompanham esses 15 anos. E muita gente até hoje, às vezes em certas colocações, em certas reuniões, elas ficam me olhando como quem dissesse assim, deixa eu ver a reação dela, para saber se eu tô apegada ainda a essa minha antiga natureza. E aí até hoje, ai Cláudia, ficou fácil para você? Ficou nada, gente. Só que agora, quando eu entro para os locais, que eu sei que eu estou exposta à minha velha natureza, eu falo, Espírito Santo, não me deixa sozinha aqui não. Respira até 150, conta até 20, não chama ninguém de idiota. Vamos lá, Cláudia, tu é crente, tem que dar testemunho. E vira e mexe, às vezes, a gente teve uma confraternização agora no início do ano, que nós ficamos em um sítio e tal, que a gente sempre faz, e o pessoal vinha... Ó, cuidado que a Cláudia vai gritar, hein? Olha, vocês estão deixando tudo bagunçado, a Cláudia vai vir dando os berros dela. Porque as pessoas, elas querem toda hora nos lembrar de onde Deus nos tirou. E a gente precisa ter essa consciência de que, gente, nós já fomos justificados.
E aí foi o que eu falei, até coloquei nesse dia, ela falei, cara, eu já fui justificada, eu não sou mais assim. Tudo bem que vai ficar todo o histórico, né? Porque o histórico não vai sair. É aquilo que a gente fala. Se você emagrece, ninguém vira pra você, nossa, tá magrinha, mas engorda 1 quilo pra você ver. Se a pessoa não vira, nossa, você tá enorme, engordou. Não é assim que funciona. Porque o lado negativo, ele sobressai. Mas nós precisamos entender que nós somos salvos e nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos nos 3 tempos: passado, presente e futuro. E nós não podemos ficar apegados aos nossos pecados de estimação. Amém, gente? Eu vou orar primeiro aqui, porque eu vou parar a gravação e depois eu queria conversar com vocês 2 pontos, tá bom? Na próxima semana. Vamos só orar pra gente, pra eu parar aqui a gravação. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque nessa noite nós aprendemos um pouco mais, Senhor, sobre a salvação. E nós acreditamos agora, Deus, no nosso espírito, aos olhos da fé, que nós já somos salvos. E nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos no futuro. Pai, nos ajuda, Senhor, a andar à altura dessa verdade. Nos ajuda a acreditar nisso, para que nós possamos, Senhor, desapegar dos nossos pecados de estimação. Tudo aquilo, Pai, que tem nos prendido, todos os vícios, Pai, eu profetizo na vida dos teus filhos nessa noite que há libertação disponível na vida deles. Pai, todo temperamento, Senhor, toda bebedice, todo adultério, toda fornicação, Senhor, toda fofoca, tudo aquilo, Pai, que não glorifica o teu nome. Eu profetizo que há, Senhor, libertação, Senhor, disponível para os teus filhos. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos